prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel diz assim, é importante a gente ler isso que ele vai colocar no prefácio, porque ele fez algo parecido com o que a gente está tentando fazer aqui, chegar numa linha mestra, num fio condutor do trabalho. E ele afirma assim, muitos amigos estranhar-nos-ão talvez a atitude, isolando versículos e conferindo-lhes cor independente do capítulo evangélico a que pertencem. Em certas passagens, extraímos daí somente frases pequeninas, proporcionando-lhes fisionomia especial. E em determinadas circunstâncias, as nossas considerações desvaliosas parecem contrariar as disposições do capítulo em que se inspiram. A gente queria destacar esse finalzinho. Em muitas ocasiões, as nossas considerações desvaliosas parecem contrariar as disposições do capítulo. O que é isso? A gente acostuma ver Emmanuel comentando um versículo, ou às vezes comentando uma palavra de um versículo. E ele escreve todo um texto baseado em uma palavra. O leitor desatento ou inexperiente pode pensar que o Emmanuel isolou aquele versículo ou isolou uma palavra e que ele não está conectado com o contexto geral do capítulo e do livro que ele está comentando. Mas a gente acredita que o verbo dele, essa expressão parece, esse verbo parece, vindo do próprio Emmanuel, já dá uma dica para a gente que o Emmanuel não vai cometer um erro tão elementar quanto esse. Seria um erro de hermenêutica, um erro interpretativo muito básico. Muito básico. E não é o que ele faz. É importante, porque é isso aqui que vai fundamentar toda a nossa reflexão da noite. Por que estudar a estrutura geral do livro de Gênesis? Entender a obra como um todo, o traçado geral da obra antes de entrar num capítulo, ou antes de estudar um determinado versículo. Por duas razões. A primeira delas, para a gente afastar de vez e com bastante força esse equívoco que é a chamada interpretação teste Rorschach. Os psicólogos sabem o que é o teste Rorschach. Você projeta uma figura e pergunta para a pessoa, o que você está vendo? Aí a pessoa, eu estou vendo a minha avó coando café. Eu estou vendo o meu primeiro filho quando ele nasceu. Eu estou vendo o meu primeiro dia de trabalho. Mas, na verdade, a figura, aquela figura é apenas um elemento usado com muita habilidade pelos psicólogos para que a pessoa faça livre associações, que ela acha que é livre, não é nada livre. Ela faça associações de ideias e o inconsciente dela venha à tona e o profissional, então, possa explorar o que está inconsciente, quais são os sentimentos, as intenções, as ideias que estão por detrás da fala, do comportamento, das atitudes e que muitas vezes nem mesmo a pessoa é capaz de perceber. O que a gente percebe é que um estudo do Evangelho, de versículos ou de palavras, mal conduzido, ele vira um teste Rorschach. Então a criatura coloca assim, bem-aventurados os aflitos. Daqui a pouco ele está conversando no primeiro dia que ele chegou no grupo espírita. Aí está falando sobre direção de trabalho mediúnico, ou sobre campanha do quilo. Então o versículo vira um pretexto para que a pessoa, na verdade, exponha angústias, preocupações, anseios, dores, ansiedades, a partir de um versículo do Novo Testamento.
Tem algum problema? Nenhum. Quer dizer, não há problema em se fazer isso, desde que fique claro para a pessoa e para quem está participando da reunião que isso não é interpretação do Evangelho. Isso é uso terapêutico do Evangelho. Não há nenhum problema, é muito bom até. Dependendo se tiver um grupo sólido, responsável, de pessoas maduras, ou mesmo um grupo que conta com a presença de pessoas da psicologia, da psiquiatria, é muito bom, porque as pessoas têm a oportunidade de ter um contato com esse magnetismo do Evangelho, com essa força que dimana do Cristo e que tem um poder curativo enorme. Então não há nenhum problema. Só não se pode confundir alhos com bugalhos. Isso não é interpretação do Evangelho. Por que não é? Porque se você utiliza um versículo do Evangelho, ou da Bíblia, ou do Novo Testamento, não importa, ou até mesmo um texto, uma poesia, um texto literário, se você utiliza esse texto para falar de angústias íntimas, de questões íntimas, você não está absorvendo o conteúdo da obra. Você está, na verdade, rememorando conteúdos pessoais e próprios. Então, são dois movimentos diferentes. Quando nós abrimos um texto bíblico, um texto do Evangelho, com a intenção de estudá-lo, nós estamos num movimento que é silenciarmos as questões íntimas, silenciarmos nossos medos, nossas angústias, nossos temores, nossas preocupações, para que a luz do Evangelho venha até nós e altere o nosso patamar psíquico. É diferente. É diferente. Então nós poderíamos dizer que no primeiro caso, o Evangelho terapêutico, o Evangelho terapia, você usar um versículo do Evangelho para fazer uma catarse. Isso é o Evangelho descendo até nós. Estudar o Evangelho silenciando a para extrair a luz do Evangelho representa outro movimento. Nós subindo, cada um de nós subindo até o patamar vibratório do Cristo. Isso é importante. Entenda que nós não estamos comparando nem desmerecendo, e muito menos censurando. Não é isso. Mas é preciso ter clareza do que se faz, do porquê se faz e do como se faz. Porque senão a gente participa de processos de uma maneira completamente inconsciente. A nossa do Gênesis e a proposta de Emmanuel, quando comenta versículos, não é essa. A proposta dele é pescar, diz ele, pescar valores espirituais do Evangelho. Pode até ser uma pesca intencional, não há nenhum problema. Não há nenhum problema. Eu posso escolher um tema específico, um tema que me chama a atenção, um tema que está me angustiando, e fazer uma pesca temática. Não há nenhum problema. Aliás, é o que Emmanuel faz. Não é? Então ele se propõe, por exemplo, a trabalhar a questão da tristeza. E ele então busca versículos do Evangelho que tratam do tema tristeza, mas não para ficar rememorando ou repisando a tristeza pessoal, mas no sentido de buscar no Evangelho a cura da tristeza. A ótica do Cristo com relação à tristeza, por exemplo. É diferente. Então, nesse estudo de Gênesis, nós estamos buscando também isso. Estamos buscando valores espirituais do texto
Até porque eu não tenho nenhuma competência para conduzir um processo de terapia bíblica. Que existe, dá muito resultado, é muito bem feito, mas, claro, conduzido por alguém competente, por alguém que tem habilidade. Não é o meu caso. Também não é o nosso propósito. Nosso propósito é estudar o livro, fazer conexões com o Novo Testamento e com a doutrina espírita para extrair novos recursos, novos valores, perspectivas novas. Então, o ideal é que a gente saia daqui com coisa nova. Ou pelo menos com novas conexões do conteúdo velho. Essa é a proposta. Daí eu acho que a gente já responde o porquê de ter uma visão geral da obra. Qual que é a importância de ter uma visão geral da obra? Quando você entra numa floresta, se você focar muito, excessivamente, em uma árvore, você se perde. Se eu quero entrar e sair, se a minha jornada pela floresta pretende ter êxito, se eu não quero me perder, eu preciso ter o traçado geral da mata. Traçado geral do caminho, senão eu me perco. Me perco numa multidão de elementos menores. Então, o livro Gênesis é um livro que tem uma multidão de assuntos, de temas, de cenários, de personagens, de acontecimentos. E é muito fácil você ficar perdido. Por exemplo, você começa a estudar o livro Gênesis, se encanta com a serpente, e você fica 2 anos na serpente e não sai. Não é? E a pessoa pergunta, mas o que você estudou no livro de Gênesis? A serpente. Estudei a serpente. Mas o que mais? Não, eu só lembro da serpente. Ou então a pessoa foca tanto no jardim do Éden, tanto no jardim, que a única imagem que ele tem de todo o livro de Gênesis é o jardim do Éden. Então ele se perdeu num detalhe, não viu o quadro geral. Ele não conseguiu ver a estrutura geral da obra. Quando nós temos uma noção da estrutura geral da obra, a nossa leitura, ela é uma leitura mais prudente, uma leitura mais contextualizada, menos absoluta, porque a gente se dá conta da complexidade da obra, do tamanho do problema. Então eu entro humilde, interpreto, estudo e saio humilde, sabendo que estou diante de um monumento. Basta lembrar, o livro de Gênesis tem 50 capítulos. 50 capítulos. Não é pouca coisa. Geralmente os livros, os evangelhos, por exemplo, têm 20 e poucos capítulos. Então é um livro robusto, muito robusto. E agora a gente vai passear pela estrutura geral do livro de Gênesis.